minutinho. Isso, está gravando. E eu vou projetar aqui a tela, tá ok? Qualquer problema, vocês falem que a gente retorna aqui a área de trabalho. E a nossa tela, todo mundo consegue visualizar? Tudo bem, pessoal? Então, Tá, hoje, né, dia sim. 1º... Dá para ver, né? Ok, obrigada pelo retorno. Nas nossas aulas anteriores, na nossa última aula, melhor dizendo, né, nós trabalhamos isso aqui, pessoal, tá? Que nós identificamos a questão, né, do Brasil ser um grande produtor de nióbio, comentamos com relação a algumas particularidades dos metais, das rochas, e hoje, então, nós vamos dar continuidade a esse material aqui, né? Só que trabalhando aí na página 90 do nosso livro. Então, localize aí a página 90, né? Nós tínhamos falado dos modelos atômicos, falamos do modelo atômico de Dalton, falamos do modelo atômico de Thomson, e aí nós estamos falando do modelo atômico de Rutherford, né? Por isso, a slide anterior aqui, ó, né? Que nós comentávamos exatamente com relação a partícula alfa, né, que é o átomo de hélio, comentamos a questão do desvio, né, dessa partícula, quando ele incidiu numa folha de ouro, e aí ele observou exatamente que o átomo não poderia ser aquela esfera maciça, compacta, como tinha sido proposto por Demócrito, Leucipo, antes de Cristo, posterior a, que era um pensamento filosófico, depois veio Dalton, né, por volta de 1800, e que era aquela bola de bilhar, que era algo compacto, maciço, indestrutível, indivisível. Depois vem Thomson, né, que pensava naquela questão do pudim de passas, que era algo positivo, carregado de partículas negativas, mas ainda não se conhecia o prótons. E aí vem Rutherford, que demonstra que o átomo era algo que tinha, né, uma região central muito pequena, carregado positivamente, e uma parte, né, que tinha espaços vazios onde eu tinha os elétrons. Esse é o que nós paramos, tá certo? Confere, colegas. Tudo bem até aí? Relembraram? Bom dia, difícil setor, né? Pensando que a gente está iniciando o segundo semestre de 2020. Nós estamos em agosto, pessoal, né? Então, vamos ficar animados, que ainda demora para chegar ao final do ano, nós estamos em agosto. Então, vamos lá, só para a gente arejar a mente. Bom, então, aí vem as partículas subatômicas, né? Que inicialmente era aquela proposta, então, de Rutherford, que eu tinha os prótons. Mas, contudo, todavia, entretanto, né? Aquela proposta dele era só válida para o átomo de hidrogênio. Por que era só válido para o átomo de hidrogênio? Hidrogênio tem o quê? Massa 1, número de prótons 1, né? Então, o número de prótons, que é igual ao número atômico, no caso do átomo de hidrogênio, era igual a 1. Tá? Tudo bem? É porque senão o núcleo ia se repelir, né? Por causa que... Exatamente. Se eu tivesse mais de um próton lá no núcleo, ó, duas partículas positivas no núcleo, elas teriam repulsão. Então, isso não era possível existir, né? Então, era só válido para um próton. Aí, vamos entender um pouquinho, então, né, essa proposta aqui. Isso aqui está lá no livro de vocês, na página 90. Quem falou aí foi o nosso amigo... Vitor. Vitor, você consegue visualizar o que eu coloquei aqui na tela, que até agora eu tentei ampliar um pouquinho mais? Sim. Você pode ler para nós, Vitor, por favor? Até onde? Até o finalzinho aqui, ó, até elétrons. Ok. Continuando seus estudos, Rutherford e sua equipe passaram a lançar partículas alfa sobre átomos mais leves que os átomos dos metais. Por exemplo, ao lançar partículas alfas sobre uma amostra de gás nitrogênio, eles detectaram uma presença de uma partícula positiva. Após experimentos similares, em 1919, Rutherford concluiu que se tratava de uma partícula elementar
dos núcleos de todos os átomos, ou seja, ele propôs a existência de uma nova partícula subatômica e lhe deu o nome de próton, do grego protos, origem. O próton possui mesma carga elétrica do elétron, 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, porém oposta, ou seja, positiva. Assim, o núcleo é formado por um conjunto de prótons. A neutralidade elétrica do átomo supõe, portanto, que o número total de prótons seja igual ao número total de elétrons. Ok, obrigado. Então, olha aí, né, é aquilo que nós vimos na última aula nossa, né, aquele modelo atômico proposto por Rutherford, aqui só está reafirmando o que a gente já tinha discutido com os senhores. Agora, bom, então ele propõe, lembra da característica do átomo de Dalton? Nós tínhamos o quê? A neutralidade, né? O átomo proposto por Dalton era neutro no final da nada, tinha neutralidade. No proposto por Thomson, também tinha neutralidade. E o proposto por Rutherford também. A gente continua com aquela questão que o átomo é uma partícula neutra. Ou seja, a quantidade de cargas positivas tem que ser igual à quantidade de cargas o quê? Negativas. Porque elas se anulam, positivo com negativo. Então, continuava aí a mesma proposta da questão da neutralidade. Tá? Porém, né? E a massa desse próton, né? Como é que era a massa desse próton em relação à massa do elétron? Experimentalmente, né, foi estudado e chegou-se à conclusão, né, que a massa do próton é aproximadamente 1.836 vezes a massa do elétron. Então, é algo bem maior, bem significativamente maior do que a massa do elétron. Tinham cargas iguais, se anulavam, mas massa, não, a massa do elétron era algo muito pequeno. Né? Já se conhecia as características do elétron anteriormente, como nós já tínhamos comentado com vocês. E aí, né, veio então a grande, né, proposta aqui, que é o que eu acabei de mostrar aqui, né, só era válido para o átomo de hidrogênio, que era a questão que o Rutherford ele já previu que tinha que ter a existência de alguma partícula no núcleo do átomo, né, que possuía massa semelhante à do próton, porém não possuía carga elétrica. Por quê? Exatamente por causa da repulsão próton-próton. Então teria que ter alguém aqui no núcleo do átomo que fizesse essa barreira, esse isolamento. E aí foi, né, por volta aí de 1932, né, que esse cara aqui, um físico, né, britânico, James, né, Chadwick, né, se pronunciar a língua portuguesa, é que ele descobriu, né, essa partícula sem carga chamada de nêutron. Tá? Então aí nós já resumimos 3 subpartículas, né, partículas subatômicas, que particularmente veio sendo, né, comprovada ao longo do desenvolvimento científico. Quais são elas? Prótons, nêutrons e elétrons. Né? Onde que elas estão na região do átomo? No caso do próton, ele está pela parte central do átomo, no núcleo. E do nêutron, também está na parte central, no núcleo. E o elétron? O elétron está na eletrosfera do átomo. Com relação à carga elétrica relativa, ora, a carga do próton, né? A carga não é massa, não. A carga do próton é exatamente esse valor aqui, 1.602 vezes 10 a menos 19, algo muito pequeno. 10 elevado à potência 19, né, na ordem de grandeza 19, negativo. E a carga do elétron? É o mesmo valor. O mesmo valor. Só que a do próton é o quê? É um valor positivo e a do elétron é um valor o quê? Negativo. E as massas? Como é que funcionam as massas? A massa do próton, olha a massa do próton. É algo muito pequeno, né? 1.672 vezes 10 a menos 27 quilogramas. 10 elevado a menos 27. Hoje nós temos balanças analíticas que a gente consegue mensurar até 9 casas, né?
tem hoje desenvolvido, na verdade tem até 12, na verdade. Mas, assim, muito complexo mensurar essa massa. E aí nós estamos trabalhando aí com massa na ordem de 10 elevado a menos 27. E no caso da massa do nêutron, é a mesma da massa do próton, também na ordem de 10 elevado a menos 27. E a massa do elétron? Ora, a massa do elétron, olha a massa do próton. E a do nêutron, 10 elevado a menos 27. 10 elevado a menos 27. E no caso da massa do elétron, 10 elevado a menos 31. E isso dá uma amplitude de grau, né, como se diz, de ser menor, né, que a massa do elétron, do próton, na ordem de 1836 vezes menor, a massa relativa, tá? Logicamente, isso que são valores experimentais, tá? Foram obtidos através de experimentos, comparações, né? Nós temos padrões, nós mensuramos isso aí a partir desse processo comparativo. Então, aí se conhece, né, essas partículas subatômicas que constituem o átomo que foi proposto por modelo atômico proposto por Rutherford. Tudo bem até aqui, pessoal? Podemos continuar? Podemos continuar? Uhum. Ok. Na nossa última encontro, né, do primeiro semestre, nós falamos também, se vocês lembrarem, anteriormente, quando eu falei aqui, né, do carbono 12, falei do carbono 14, né, falei exatamente dessas particularidades dos isótopos, né, o que eram esses isótopos? Era nada mais do que átomos do mesmo elemento químico, mas que eles tinham massas atômicas diferentes. E isso, né, dava algumas características de alguns terem núcleos estáveis energeticamente e outros terem núcleos instáveis, ou seja, alta carga e energia. E se eu tenho alta carga e energia, eu tinha que emitir essa alta carga energética para eu adquirir a minha estabilidade. Aqui é um exemplo que está no livro de vocês, que ele coloca o magnésio, né, e os seus respectivos isótopos. Olha, eu tenho magnésio. Qual que é o número atômico do magnésio? 12. 12, 12. Ou seja, o átomo do elemento químico magnésio. Agora, eu tenho magnésio com massa 24, eu tenho magnésio com massa 25 e eu tenho magnésio com massa 26. Lembra o que é a massa? A massa é... Eu calculo a massa do átomo como? É a massa do prótons mais a massa do nêutrons. Aí, professor, e cadê a massa do elétron? Cadê a massa do elétron, professora? Por que que o átomo não é composto? Se eu perguntar quais são as partículas subatômicas, eu tenho prótons, eu tenho nêutrons e eu tenho elétrons. Então, são essas as partículas que compõem um átomo. Por que que a massa do átomo, essa letra A, é a representação, né, de massa do átomo? É a massa do átomo, né? Massa atômica. Certo? Por que que a massa atômica eu só vou ter a massa do próton e a massa do nêutron? E não, a gente não considera, né, a nível de cálculo, a massa do elétron. Porque é muito baixa a massa do elétron, é meio que irrelevante. Porque olha lá, a massa do próton é quanto? Né? A ordem de grandeza de 10 elevado a menos 27. A do nêutron, 10 elevado a menos 27. E a do elétron, 10 elevado a menos 31. Comparado com as demais, ela é o quê? Muito pequena. Então, se alguém perguntar para você, o elétron, fazer essa afirmação, o elétron não tem massa, essa afirmação está correta ou está errada? O elétron tem massa, só que bem pequena. Exatamente, o elétron tem massa, porém ela é muito pequena e nós já temos muita dificuldade para mensurar a massa do próton e do nêutron. A do elétron, então, nem se fala. Né? Então, é uma característica que nós consideramos dentro das nossas particularidades que ainda não temos como mensurar de fato.
Então, a gente considera desprezível, é uma consideração que nós fazemos. Então, a massa do átomo fica prótons e nêutrons. E aí, o que acontece? Eu tenho um átomo com massa de magnésio com massa 24, né? Eu tenho um átomo de magnésio com massa 25, tem átomo de magnésio com massa 26. Ah, professora, posso ter isso? Pode. São chamados o quê? De isótopos. O que vem a ser isótopo? Iso, igual, o Pzinho eu vou lembrar de prótons. Ó, 12, 12, 12, é o mesmo número de prótons. Mas a massa atômica deles sofre variações. Né? E aí nós temos isso na natureza, esses isótopos de magnésio. Porém, alguns com maior abundância do que outros. A gente fala abundância, né? É o percentual que nós temos na natureza. Então, olha, o magnésio 24, a gente tem um percentual, uma abundância de 78,70%. Já o magnésio 25, olha lá, a gente tem uma abundância de 10,13%. E o magnésio 26, 11,17%. Então, assim, são as abundâncias isotópicas que nós temos desses respectivos elementos. Ah, professor, só tem um isótopo, a gente fala só do magnésio? Não, né? Como eu havia comentado com vocês, nós temos isso aqui. Lembram que eu até mostrei para vocês? Chamada carta de nuclídeos. O que é isso, professor? Deixa eu ampliar um pouquinho mais. Né? A carta de nuclídeos nada mais é, ó, se vocês observarem, não sei se é ampliando assim, dá para visualizar? Consegue visualizar? Esse aqui, por exemplo, é o oxigênio. Tá vendo o oxigênio? Oxigênio, 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 oxigênio. Olha o tanto de oxigênio. Eu tenho oxigênio de massa 12 até o oxigênio. Consegue visualizar isso, pessoal? Ó, eu tenho oxigênio aqui, ó, de massa 12 até o oxigênio de massa 14. Todos esses oxigênios aqui, ó, são chamados o quê? Isótopos. Agora, uns têm núcleo estável e outros têm núcleo instável. E o que significa isso, professora? Ter núcleo estável, né? Estável e instável. O que significa isso? Significa que aquele átomo, daquele determinado elemento químico, aquele isótopo dele, que tem núcleo estável, ele vai estar ali em condições energéticas estável, tranquilo, sem precisar acontecer nada com ele. E aquele que tem núcleo instável? Aquele que tem núcleo instável, ele vai... Lembra que eu falei para vocês que na natureza tudo caminha no sentido de ter menor energia, maior estabilidade? Então, se ele está com um núcleo instável, ele está com uma alta instabilidade. Ele precisa emitir essa instabilidade dele, essa questão energética, e voltar numa condição estável. E quando isso acontece, sim, pode falar. No caso da estabilidade, tem a ver com a quantidade de elétrons e de prótons e as coisas dentro do átomo? A estabilidade está relacionada com a quantidade de prótons e nêutrons no núcleo do átomo. Porque no núcleo do átomo só tem o quê? Prótons e nêutrons. Os elétrons não estão, na verdade, sim, entre aspas, né? Porque eu tenho partículas negativas no núcleo do átomo. Mas a nível de discussão com vocês, né, por enquanto, a gente considera que no núcleo do átomo a gente tem as maiores partículas são prótons e nêutrons. Certo? E essa instabilidade nuclear, ela está relacionada com essa característica aqui, ó, com prótons e nêutrons. Entendi. Então, ele vai emitir prótons ou ele vai emitir nêutrons para adquirir o quê? Essa estabilidade. Exemplo que eu tinha mostrado para vocês anteriormente. Vamos voltar lá no exemplo nosso da última aula, que nós tínhamos conversado com vocês. O carbono tem número atômico 14. Desculpa, gente. O carbono tem massa 14 e tem massa 12. O número atômico do carbono é 6. Né? O número de prótons do carbono é 6, o número atômico é 6, igual a 6. E a massa? A massa é aquilo que a gente acabou de falar para vocês. Como é que eu calculo a massa?
prótons mais nêutrons. Ah, se o carbono tem massa 12, qual que é o número de prótons dele? É 6. Não existe outro átomo de outro elemento químico que tenha número atômico 6, ou número de prótons 6. Porque lembra, é a digital dele, é o seu número atômico. Quem falou comigo agora foi o Vitor. É Vitor, né? Quem estava falando comigo? Acho que foi o Felipe. É, Felipe. Felipe. Então, Felipe você chama como? Felipe de quê? Felipe Antunes Miranda. Felipe Antunes Miranda. Você pode encontrar alguém que tenha o mesmo nome que o seu, não pode? Pode. Pode. Mas você pode encontrar alguém que tenha a sua mesma digital? Não. Não. É só você. Ela é uma característica sua. Número atômico 6, número de próton 6, é só o carbono. É uma característica dele. Não tem mais ninguém. Certo? Então, cada átomo de cada elemento químico que nós conhecemos hoje tem o seu número atômico, o seu número de próton específico. E não existe mais ninguém com essa característica. Então, é a digital do átomo, é o seu número de prótons, é o seu número atômico. O número de massa pode sofrer alterações, como nós acabamos de ver, carbono 12, carbono 14. Como acabamos de ver o magnésio, que eu mostrei para vocês. O magnésio, nós mostramos aqui, ó, cadê o magnésio? Ah, aqui. Magnésio 24, magnésio 25, magnésio 26. Mas todos têm número atômico quanto? 12. Número de prótons, 12. Essa é a digital dele. É o seu número atômico, o seu número de prótons. Sim. Mas por que aconteceria a diferença de massa? Seria tipo um erro? Então, o que é a massa? Não é prótons mais nêutrons? Sim. Sim. Então, se a massa do carbono, desse carbono aqui é 12, né? Esse carbono aqui tem massa 12, não tem? Massa 12. Uhum. E o número de prótons é 6, então o número de nêutrons tem que ser 6, para que eu tenha essa igualdade. A massa é prótons mais nêutron, então o número de nêutrons é igual a quanto? 6. Agora vamos ver esse outro carbono, carbono 14. Puxei ele aqui, ó, carbono 14. O número de prótons dele é quanto? 6. Qual que vai ser o número de nêutrons dele? Para que essa igualdade seja verdadeira, para ser igual a 14. Qual que é o número somado com 6, que é igual a 14? A gente até colocou ele aqui, 8. Então, o número de nêutrons do carbono 14 é igual a 8. E o número de nêutrons do carbono 12 é igual a 6. Olha aí, nós temos diferença com relação ao número de nêutrons. E quando eu tenho prótons diferente de nêutrons, né, eu tenho prótons diferente de nêutrons. O que era o modelo atômico de Rutherford que nós mostramos aqui? Anteriormente, que eu falei. O número de prótons tinha que ser, se eu tivesse mais de um próton, ele não era válido, porque próton com próton tem o quê? Repulsão. O nêutron surgiu, né, o Rutherford já fez a previsão e o Chadwick aqui confirmou a existência dele, era exatamente para fazer esse isolamento entre próton e próton. Ora, professor, então, olha, se nessa condição aqui, ó, vou até diminuir aqui um pouquinho para eu explicar em cima desse slide. Se nessa condição, né, puxando aqui uma setinha aqui, ó. Nessa condição aqui, eu tenho 6 prótons no núcleo, não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, próton, só fazendo os prótons aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era esse, né? Fazendo essa condição aqui. E quantos nêutrons eu tenho? Vamos fazer os nêutrons aqui de azulzinho. Põe Nzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu tenho 7, 8. Era isso aqui, mais ou menos, a ideia do núcleo desse carbono 12. Fazendo aqui uma coisa mais ou menos assim. Desse carbono, 12 não, desse carbono o quê? Desse carbono 14. Ó,
Nêutron isola próton, neutro isola próton, neutro isola próton, neutro isola próton, neutro isola próton, mas eu tenho aqui 2 nêutrons tendo problema. Próximo. E nêutron próton com próton, a repulsão. Certo? Elétron com elétron, também o quê? Repulsão. Mas o elétron tem uma particularidade que a gente vai discutir ainda, que se a gente tiver um campo magnético diferente, eles podem ter atração, 2 elétrons. E nêutron com nêutron, né? Também, apesar de não terem cargas, mas são partículas idênticas e elas também apresentam repulsão entre si. Então, se eu tenho 2 partículas aqui dentro do núcleo do átomo que têm repulsão entre si, o que faz com a questão energética desse átomo? Ela aumenta ou ela vai diminuir essa questão energética? Pode repetir? Ó, eu tenho 2 nêutrons a mais. Tenho 6 prótons e 8 nêutrons. Então, tem 2 nêutrons a mais. Esses 2 nêutrons a mais que estão aqui no núcleo, eles vão se repelir um em relação ao outro, porque são partículas iguais. Apesar de não apresentar carga, são partículas idênticas e têm repulsão. Quando eu tenho essa repulsão, esse afastamento entre eles, o que eu faço com a questão energética? Eu aumento a questão energética nuclear. Quando eu aumento essa questão energética nuclear, o que eu faço com a estabilidade do núcleo? Eu aumento a estabilidade ou eu vou diminuir a estabilidade? Diminui, né? Diminui. Vou diminuir. Diminui. Então faz com que o núcleo fique instável. E se o núcleo fica instável, ele fica, que a gente chama de radioativo. Difícil escrever aqui com esse canetinho, mas vamos lá. Radioativo. É a questão dos radioisótopos. Ou seja, todo mundo já viu a historinha do carbono 14, datação do carbono 14. Porque um radioisótopo é um núcleo radioativo. Aí o carbono 12. Não, o carbono 12 não. Por que ele não é? Tenho 6 prótons e 6 nêutrons. Está estável. Eu não tenho repulsão entre prótons e nem repulsão entre nêutrons. Por isso eu tenho menor energia, maior estabilidade. Certo, colegas? Então, isso é que faz com que um núcleo instável vá emitir radiação e faz com que ele torne, né, radioativo. É essa instabilidade entre prótons e nêutrons. Quando eu tenho diferença entre prótons e nêutrons, eu tenho, então, uma característica que eu chamo que eu tenho um núcleo instável. Ele vai emitir isso para adquirir o quê? Para retornar à estabilidade, para ser estável. Por isso que nós temos aqui, ó, olha quantos carbono nós temos, né? Lá nós só colocamos 2. Colocamos o carbono 12 e o carbono 14. Porque os que têm maior abundância isotópica. Mas, na verdade, eu tenho uma série de carbonos de diferentes massas, de isótopos, de sódio, e aí vai. Isso aqui é um pedacinho só da carta de nucleídos. A gente conhece a frente da tabela, esse aqui é o verso da tabela. Então, cada elemento químico tem os seus isótopos. Isótopos estáveis e isótopos radioativos. Certo? Radioatividade a gente vai trabalhar mais futuramente. Eu só quis mostrar aqui, né, essa possibilidade dos isótopos também serem radioisótopos. Até aqui, os senhores compreenderam? Tá claro? Tá claro. Sim ou sim? Tá claro? Confere comigo. Qual que é o horário que nós estamos? Eu parece que perdi o horário. Quantas horas? Agora quase Agora vai fazer 11 horas. Agora vai ser 11 horas. Não. Então nós temos. Então tá bom. Nós temos mais meia hora de aula. Eu vou beber um susto aqui. Então tá bom, graças a Deus. Voltando aqui anteriormente. Então tá claro isso? Nós temos então a massa do próton, é prótons mais nêutron. Lembrando que quando eu tenho uma diferença entre prótons e nêutrons, eu tenho uma instabilidade nuclear e eu posso ter um radioisótopo. E isótopos, eu tenho vários isótopos, são massas atômicas diferentes. Porém, o número de prótons sempre é o mesmo para aquele determinado elemento químico. Tá claro isso? Há alguma dúvida no que nós colocamos aqui?
No. No, parece que o pessoal hoje está cansado, né? Eu estou sentindo o pessoal assim, desanimado. E Por quê, ainda tá pessoal? pegando recesso. Esse recesso nesse período não foi lá agradável, não, né? Confesso que eu também não gostei, não. Que hoje é 1º de dezembro, né? Que nós estamos começando o semestre, né? Não é nada agradável, né? Mas vamos lá, a gente tem que lutar com aquilo que a gente tem nas mãos. Então é isso que nós temos, então vamos lá. Bom, esse é o modelo proposto por Rutherford, né? Aquele modelo, então, onde eu tinha um núcleo central, prótons e nêutrons, corrigido aí por Chadwick das partículas neutras, e eletrosfera com os elétrons. E não posso esquecer de um detalhe importante. O átomo, ele ainda tinha qual característica? Ele tinha a característica da neutralidade. O que é a característica da neutralidade, professor? Significa que a quantidade de prótons que eu tenho no núcleo, que a quantidade de prótons que eu tenho no núcleo, né? Prótons, não massa do próton, prótons. Ela é igual à quantidade de elétrons que eu tenho na eletrosfera. Eu tenho essa igualdade, não em relação à massa, em relação à quantidade de prótons e elétrons. Lembram? Porque a massa do próton é bem maior que a massa do elétron, mas a carga não. A carga elétrica, ó, 10 elevado a menos 19 coulomb do próton e do elétron 10 a menos 19 coulomb. A única diferença está no sinal convencional. Próton positivo e elétron o quê? Negativo. Então, se eu tiver uma partícula positiva, ela vai anular uma partícula o quê? Negativa. Uma positiva anula uma negativa, em relação à carga elétrica. Ok? Não confunda com massa. Bom, então, nós temos essa particularidade do modelo atômico de Rutherford. Continua aí. Né? Então, foi o Felipe, né? Está mais atento aí? Quem é? Tem 2 colegas, na verdade. Lê para nós até onde eu coloquei aqui esse setinha verde aqui, por favor. Ok. O modelo atômico de Rutherford apresentava limitações, como, aliás, todos os modelos científicos, pois, segundo a física clássica, partículas carregadas eletricamente em movimento acelerado, como os elétrons em volta do núcleo atômico, irradiariam energia. Ao perder essa energia, os elétrons seriam mais atraídos pelo núcleo, e a estrutura atômica sofreria um colapso, inviabilizando a existência do átomo conforme proposto por Rutherford. Outra limitação desse modelo atômico era sua incapacidade de explicar alguns fenômenos, como a luminescência observada nos experimentos com a ampola de Crookes. Ok, muito obrigada. Então, olha, além daquela questão, né, dos prótons, que eu precisei introduzir lá, né, o Chadwick com os nêutrons, mas ainda tinha limitações. Qual era a limitação? Ora, se eu tenho uma partícula elétrica, partícula, né, carregada negativamente, e ela circulava, né, a proposta dele era o quê? Eu tinha uma região central e eu tinha os elétrons circulando nessa região central. Esses elétrons iam circulando, perdendo energia, e logicamente aqui estava o quê? A parte positiva. Positivo e negativo. Para onde esse elétron ia chegar até o momento? Ainda mais que partícula positiva atrai partícula negativa. Ele ia perdendo essa energia e ia direto para o núcleo do átomo. E o que ele chamou aqui, nós teríamos então, né, uma estrutura atômica sofreria o quê? Um colapso, ou seja, o choque do elétron com o próton. Então isso aqui não poderia existir dessa forma, como havia proposto, né, o Rutherford. E aí vem toda uma discussão com relação a isso, né? E aí o outro, né, esse grande cara aqui, discípulo de Rutherford, Niels Bohr, né, começa então a estudar, né, essa limitação, passou a estudar essas limitações do modelo atômico de Rutherford.
E o que ele chegou? Qual foi a conclusão que ele chegou, né? Com relação a essas limitações. Que aí a gente sai um pouquinho, né, da mecânica, que era a proposta de Rutherford, a física clássica, a física mecânica. Vocês estão estudando aí no primeiro ano, vocês estudam física, não estudam física? O que vocês estão estudando de física no primeiro ano? Contam para mim. Queda livre. Queda livre, né? É a velocidade, né? Espaço, essa é chamada Cinemática. física mecânica, cinemática, exatamente, né? É a física clássica, é a mecânica. E, logicamente, vocês estudarem mais para frente a questão do movimento circular, que é o que vocês vão estudar dentro dessa física clássica, é exatamente isso aqui. Um corpo vai, né, em movimento circular, ele vai perdendo energia, e no caso aqui, para onde ele iria? Exatamente para cá, porque era onde ele tinha uma partícula positiva e ele era negativamente. Então, o modelo atômico de Rutherford estava furado. E aí precisava de uma explicação. E ver esse cara aqui, né? Tem até uma musiquinha. Vocês já ouviram aquela musiquinha? Rutherford, Bohr, Rutherford? Tem uma musiquinha aí de funk, sei lá como que é. Que é esse cara aqui que nós vamos pensar um pouquinho no que ele propôs, nos postulados dele, e depois eu vou mostrar uma coisa interessante aqui, fazendo uma demonstração básica. Então, nosso amigo aí, de novo, hoje você foi eleito, porque cadê o pessoal dessa turma? Deixa eu só até ver, cadê o povo aqui? Eu não estou sentindo, o pessoal está sumido. O que aconteceu com esse povo? Porque eu não vejo vocês. Olha, a gente está com 30 alunos nessa sala. Pessoal, bom dia! Alexander, Ana Júlia, Andrews, Ana Caroline, Danilo. Tá tudo bem com os senhores? Tudo bem? Deve estar, né? Vocês estão sumidos. O que está acontecendo com os senhores? Tá aí? Então, tá bom. Então, quem falou que está aí, por favor, lê para nós esse parágrafo aqui. Fala, professor, eu fui falar, olha que coisa, hein? Pessoal, para você se divertir um pouco. Você consegue ler esse pedacinho aqui para nós, até postulados? Quem é que falou que está aqui? Andrews? Por favor, então. Eu mesmo? Isso, por favor. Bohr conhecia os trabalhos de Planck e decidiu aplicar a ideia da quantização da energia da descrição das órbitas dos elétrons ao redor do núcleo. Diante dessas considerações, ele apresentou em 1913 o modelo atômico, aqui apresentado de maneira simplificada com base em 3 postulados. Certo. Então, aí, só um minutinho, amigo, por favor. Então, ó, a partir daí, então, ele sai da parte da física mecânica, né? E aí a gente tinha o Planck já, né, estudando a parte da quantização da matéria, né? Logicamente, já tinha lá também a questão da dualidade, né? E essa discussão, né? E aí vem, então, a partir desse conhecimento, né, saindo então da física clássica, entrando na física quântica, a quantização dessa energia, desse pacote energético, e o elétron nada mais é do que energia, né? Nós poderíamos então propor alguma coisa. E foi isso que o Bohr propôs. Então, amigo, lê para nós aí esse primeiro postulado. Os elétrons percorrem órbitas circulares ao redor do núcleo. Há uma quantidade ilimitada de órbitas permitidas, que são camadas eletrônicas ou níveis de energia. Quanto mais afastada do núcleo estiver a camada ou nível, maior será a energia do elétron localizado nela. Ótimo, isso aqui perfeito, né? Isso aqui. Então, órbitas circulares ao redor do núcleo. Ué, não saiu de nada, lá também era. Há uma quantidade limitada de órbitas permitidas, que se chama de camadas eletrônicas ou níveis de energia. E quanto mais afastada do núcleo estiver a camada ou nível, maior será a energia do elétron. Então, ele tinha uma quantidade energética em cada órbita. Vamos lá. O segundo postulado, que é o que vai falar. Durante a translação, nessas órbitas permitidas, os elétrons são
não perde energia espontaneamente e se mantém em uma órbita estável, condição conhecida como estado estacionário. Ou seja, naquela órbita que ele está, ele tem um pacote energético específico. Certo? Ele vai ficar circulando, né? Quando eu falo, ele vai circulando e vai perdendo. Na mecânica clássica, sim. Mas na quântica, não. Ele tem uma energia aqui característica, que ele fica nessa camada com essa energia. Ele pode sair dela? Pode, ele pode sair. Mas tem que ter um fator que faça com que ele saia. Fator externo, condições para que isso, que nós vamos avaliar. Mas quando ele estiver aqui, ele permanece a energia constante. Certo? E o terceiro postulado, amigo, por favor. Quando um elétron recebe energia suficiente no meio externo, por aquecimento, por exemplo, ele se desloca para uma órbita mais distante do núcleo, que é mais energética que sua órbita original. Quando o elétron perde essa energia adquirida, retorna para sua órbita original, dissipando a energia recebida na forma de energia térmica ou luminosa. Isso aqui, ó. Isso aqui vocês conhecem. Deixa eu contar uma história para vocês. Vocês gostam de fazer churrasco em casa? Sim. Sim, né? Todo mundo gosta de churrasco. Eu não gosto de carne, não. Mas quem gosta, gosta de churrasco. E aí, o que acontece? Já deixou um pouquinho de sal grosso cair na churrasqueira? O que vocês observaram? Ninguém nunca fez churrasco? Nunca deixou cair um pouquinho assim de sal grosso lá na churrasqueira, pessoal? Não fica azul o fundo, né? A chama fica que cor? Azul? Né? Eu acho que você não é churrasqueiro, não, hein? Você não é gaúcho, não. Quem aí... E um pouquinho de... Quem faz arroz, tá fazendo o arroz, é aquele caldinho do arroz, assim, transborda. A mãe fica feliz, porque sujou o fogão, aí você tem que limpar. Ai, que tristeza, né? Mas isso acontece. Você colocou a tampa antes, né, da fervura ali, aí a hora que subiu ali, né, entrou em ebulição, transbordou da panela e desceu aquela caldinha na lateral da panela, vai ficar ótima para você lavar, e ainda caiu lá na chama. Que cor ficou a chama quando caiu aquela aguinha do arroz? Já mudei do churrasco, passei para a água do arroz. Ela fica laranjada, né? É isso, que é meio laranja, né? Um vermelho já, um tom laranja, né? Aí depois que acabou aquela aguinha do arroz, que ela queimou toda a combustão ali, voltou a cor, que é uma cor o quê? Da chama? Azul. Azul. Ué, professor, por que mudou, né? O que aconteceu ali que mudou a cor? Vocês já perguntaram isso? Nós estamos chegando no final do ano. Esse ano a gente só vai poder, eu recomendo vocês, tá? Só ficam assistindo os fogos de artifício da janela da casa de vocês, né? Ou no máximo da porta da sala, né? Olhando os fogos de artifício, sem reunião familiar, viu, pessoal? É a minha recomendação, que é assim que eu vou fazer. Mas tem cores, né? Bonitas, não tem? Tem verde, tem o tom que você acabou de falar, aquela laranja, tem vermelho, tem violeta. Por quê? O que é aquilo lá? Vocês já perguntaram isso? Alguém já pensou nisso? Isso acontece quando o elétron ele ganha muita energia e ele volta para onde ele era. Ele dá um salto, esqueci o nome. Isso. Então, é exatamente o que o nosso colega acabou de ler. Ó. Quando o elétron recebe energia suficiente de um meio externo, por aquecimento, por exemplo, ele se desloca para uma órbita mais distante do núcleo, que é a mais energética que a sua órbita original. Então, ele sai daquela condição anterior, aqui, ó, né? Ele estava aqui, vamos supor, o elétron estava aqui. Eu esqueço que eu não estou com a canetinha. O elétron estava aqui. Ele sai para essa órbita de maior energia. Mas ele fica numa condição que a gente fala no estado excitado.
Esse pacote energético que ele recebeu, ele emite essa energia, ele emite ela. E dependendo do átomo do elemento químico na região do visível, outros não. Alguns na região do visível. E ele retorna à sua órbita inicial, seu estado fundamental. E é nesse momento que a gente vai ver o fóton, a luz, certo? E cada átomo de cada elemento químico tem o seu pacote energético característico. No caso do sal de cozinha, o NaCl, é o sódio, que tem aquela coloração que o nosso colega descreveu, é um laranja. É esse cara aqui. Tá? E assim por diante. Cada elemento tem o seu pacote energético. Cada elétron que está com facilidade para sair da camada, absorver esse pacote energético e depois retornar, eu consigo mensurar isso. Hoje nós, né, seres humanos, incapacitados, né, mas temos condições, já temos tudo isso tabelado. A energia de cada elétron que compõe cada átomo dos 119 elementos químicos que nós temos na tabela periódica. Cada um tem sua energia característica. Também é sua digital. O pacote energético característico de cada elétron compõe, por exemplo, se eu falar, vamos citar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. O átomo de sódio, ele tem 11 prótons. Certo? 11 prótons. O seu estado neutro, que eu falei, neutralidade, não é isso? Quantidade de carga positiva igual a de... Ele também tem quantos elétrons? 11 elétrons. Então, ele tem 11 elétrons. Esse 11 elétrons, cada um deles, do sódio, tem uma energia característica, um pacote energético característico. E nós já conhecemos. E já está tabelado, estabelecido. Então, dependendo do pacote energético do elétron que tem transição, eu sei, esse elétron é da camada tal do sódio. Esse elétron é da camada tal do sódio. Cada um tem um pacote energético diferente, pessoal. Só para vocês entenderem, né? Vocês estão na área de eletrônica. A evolução tecnológica só aconteceu, né, por causa desse cara aqui. Elétron. O pouco conhecimento que nós temos do elétron. Eu ainda gosto de brincar e falar, olha, essa aula aqui é possível porque nós conhecemos o elétron. Senão não seria possível. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o responsável. É esse carinha aqui, ó, né, que nós mostramos aqui, acabamos de mostrar, que ele tem uma massa considerada desprezível. Mas é o cara, por enquanto. Aí por que o próton e nêutron não, professor? Porque a gente quase não conhece. Gente, o nosso conhecimento em relação a isso aqui é muito precário ainda. O elétron é o que nós mais conhecemos. E a partir desse conhecimento do elétron, nós fizemos uma revolução tecnológica. É a partir desse conhecimento aqui, desse cara aqui. Prof, por que o nosso conhecimento pode. sobre nêutron e próton é menor do que a do elétron? Porque o próton e nêutron está no núcleo do átomo, né? E, por enquanto, nós não conhecemos o núcleo do átomo. Nós temos algumas ideias a partir de alguns experimentos. E aí, comprovações físicas e matemáticas. Por isso que nós falamos, né? Quando eu falei aqui, ó. Deixa eu ver se eu voltar aqui um pouquinho. Próximo. Que eu falei aqui. Cadê? Modelo atômico. Por que eu usei o termo modelo? Não falei o átomo de Bohr. E falei modelo atômico de Bohr. Por que eu falei? Ou ainda nós falamos aqui, ó, não sei aonde estava, mas, enfim, modelo atômico de Rutherford, que foi o que nós falamos anteriormente. Aqui, ó, modelo atômico de Rutherford. Por que eu estou falando modelo? Por que tem essa palavra modelo? O que é modelo? Hein? Quem sabe me definir? O que seria a palavra... Pode falar. É uma maneira de definir, como é que eu posso falar? De definir como se fosse uma estrutura dele, sabe? Imaginar. A partir, logicamente, de comprovações científicas, nós temos como propor algo. Mas nós temos
a imagem desse algo de fato confirmada? Essa estrutura de fato palpável? Nós podemos realmente Não. segurar isso? Não, não podemos, né? Por isso nós temos modelos. E, logicamente, anteriormente, né, lá que nós falamos, Demócrito, Leucípio, né, que discutiu, e que foi uma revolução, né, a parte filosófica, eles tinham um modelo baseado no quê? Na filosofia, na lógica, no pensamento, na indagação, no questionamento. Depois vem Dalton, Thomson, e aí Rutherford, Bohr, aí eles vêm com a comprovação da física, da matemática. Então, modelos atômicos científicos, porém, não são palpáveis. Ainda não conseguimos, quando eu defini palpável no sentido de visualização, de toque, né? De falar, olha, vou tirar uma foto aqui do átomo e eu te mandar. Não tem. Né? Isso aí, não chegamos nesse contexto. E o que nós menos conhecemos, quem perguntou aí, né? É com relação ao núcleo do átomo, nós conhecemos muito pouco. E o elétron, a gente teve um avanço tecnológico, né? Veio aí alguns cientistas, né? E aí vocês estão estudando a parte eletrônica e na parte técnica também, né? Esse estudo do elétron. Então, o elétron foi algo que é inovador, né? Dentro daqui da física quântica, da quantização da matéria, Einstein, né? O princípio da dualidade da matéria, o elétron uma hora é partícula, outra hora é energia. Então, assim, foram alguns avanços tecnológicos dentro da física quantizada, né, quântica, e aí nós temos, então, um maior conhecimento do elétron, um pouco mais do que prótons e nêutrons, é isso que eu sempre digo. Tá? Então, essa emissão, né, que o elétron emite, né, o estado, ele perde, ele emite essa energia e retorna ao seu estado original, é que vão fazer aquela luminescência. E modelo de Bohr, de novo, a gente está falando de modelo de Bohr, os elétrons estão distribuídos em órbitas ao redor do núcleo, conhecidas como camadas eletrônicas ou níveis de energia, e representado pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X e assim por diante. Isso aí é padronizado, letras, né? K, L, M, N. Ah, professor. E aí, né, nós chegamos a mais ou menos essa proposta aqui do modelo de Bohr, que é isto aqui, né? Ó, tem núcleo e tem as camadas que estão nessas camadas. E se o elétron está nessa primeira camada, ele tem um pacote energético característico. Se ele passa para a segunda, é um outro. Se ele passa para a terceira, é um outro, e assim por diante. Mas para isso acontecer, tem que ter um fator externo provocado. A aguinha do arroz que caiu na chama, eu tive o quê? Uma transferência de calor. E isso fez com que o elétron saísse de uma camada e fizesse um salto quântico e depois retornasse. Quando ele emitiu essa energia, quando ele retornou, foi o que nós visualizamos na região do visível. Certo? Vocês já estudaram, mas eu não vou fazer agora porque não vai dar tempo. Eu vou pegar na próxima aula e se confere aí comigo, colegas. Só fechando aqui. Então, ó, os níveis, as camadas, por enquanto nós trabalhamos K, L, M, N, O, P, Q. Na nossa próxima aula, que eu já vou falar, nós vamos demonstrar isso aqui. E ainda falo o número máximo de LS que cada uma suporta. Vocês já estudaram isso? 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Lembram disso ou não? Lembro. Só não lembro direito dos valores, mas lembro. Lembra, né? Pois é, na próxima aula, que é no sábado, vocês conferem aí que a próxima aula é sábado? Não sei como conferir. Alguém confere para mim, por favor? Só vou colocar isso aqui, mas eu vou demonstrar isso. Aqui.
fiz aqui, mas deixa eu fazer um negócio Sim, mais é bonitinho. dia 5 a próxima aula. Oi? A próxima aula nossa é dia 5. Dia 5. Dia 5, confere para mim que dia que é. Dá no sábado mesmo. Sábado mesmo, né? Sábado. Tô certa, né? Então, eu só vou colocar isso aqui e vou deixar aqui, que vocês já conhecem isso. Aqui eu comecei ali, não deu certo, né? Não conhecem? Falam para mim se vocês conhecem isso aqui ou não. É o modelo de distribuir os elétrons, né? Isso, e que nós vamos demonstrar aí. Eu acho que a demonstração, eu acredito que vocês não conhecem, não. O slide lá não ia dar, mas aqui dá. Certo? Vocês devem ter sido apresentados a ele como diagrama de Linus Pauling. Não foi isso? Foi. Acho que sim. Foi. Acho que sim, né? Diagrama de Linus Pauling. Nesse aqui, tipo, S, acho que ele cabe 2, é 2 ou é 4? É 2, né? Nós vamos mostrar isso para vocês. Não precisa decorar, não, que você vai aprender. Vocês aprenderam assim, eu acredito. Certo? O famoso diagrama de Linus Pauling, né? Que nós vamos estar demonstrando para o senhor, só apagar isso aqui, que aqui não deu certo. Que nós vamos estar mostrando exatamente, então, né? Por que o número máximo de elétrons aqui está 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8, né? E são esses os níveis conforme a proposta de Bohr, modelo atômico de Bohr, que é nada mais é do que os átomos conhecidos atualmente possuem 7 níveis de energia, e esses níveis mais internos contêm elétrons de energia mais baixa, afastados e são mais energeticamente, os mais afastados. É isso que a gente vai estar demonstrando para vocês na nossa próxima aula. E aí, só fechando essa ideia, né? Então, esse modelo atômico de Bohr, ele veio com a seguinte proposta, né? Amigo, você consegue ler esse pedacinho aqui para mim? O modelo atômico, as luzes de neon e os fogos de artifício. Sim. Após a publicação dos postulados de Bohr, estudos sobre a estrutura da matéria continuaram a ser realizados, o que permitiu a elaboração de modelos atômicos mais complexos, que podem explicar satisfatoriamente, por exemplo, o brilho das lâmpadas de neon e as cores observadas da queima dos fogos de artifício. Considera o caso das luzes de neon. Certo. Então, a gente tem aí, né, essa questão aqui, ó. Todo mundo gosta, né? Olha lá, os fogos de artifício, diferentes cores, né? Como a chama, eu tenho chama verde, tem chama vermelha, tem aquela chama laranjada, amarela, um verde, como se diz, tom mais claro, né? Um lilás. Esse experimento aqui, ó, ele vai estar lá na plataforma para vocês, daqui, ó, talvez que umas 2 semanas, eu fiz ele lá no laboratório. Tá? Eu vou estar demonstrando ele para vocês, que é a confirmação desse modelo atômico de Bohr. Não acredito, porque normalmente eu levo vocês ao laboratório, mas como não é possível, então eu aproveitei aí o período de recesso e fui lá e fiz um videozinho, tá? Então a gente vai estar demonstrando no laboratório, eu mesmo demonstrando para vocês como é que chega nessas cores aqui. Mas isso vai estar lá nas atividades assíncronas que a gente vai estar postando para vocês. Bom, eu vou parar aqui certo? Vocês não deixam eu esquecer na próxima aula, não, que é sábado, porque eu vou demonstrar isso aqui para vocês. Como que chegou nisso aqui. Ok? Tudo bem até aqui? Há Ok. alguma dúvida até aqui? Não. Nenhuma? Então, vamos lá, que eu vou baixar a lista de presença. Só um minutinho. Baixando a nossa lista de presença. E, se não há dúvida, por hoje é só. Os senhores estão liberados. E no sábado, das 10h30 às 11h30, estaremos aqui para atendê-los. Continuando nesse tópico aí. Tudo bem, pessoal? Alguma insatisfação, alguma dificuldade? Podem falar.
Professora, Não, nenhuma. professora, Sim, eu sim. queria tirar uma dúvida, mas não sobre a matéria. Eu tô com um problema na minha nota do primeiro bimestre. Do primeiro bimestre, se eu não me engano. Tem problema na sua nota do primeiro bimestre? Aham. Na minha ida no Tem site. mais gente que tá com problema? Tem É mais só- gente com problema? Eu e o Murilo, que a gente sabe É só. só a minha e do Simon. A gente fez os trabalhos lá, né? Aí Ah, no boletim eu tô com 4 no primeiro bimestre. É no primeiro, né, Simon? Aham. É no certo. primeiro bimestre. Aí eu achei que eu não tinha deixado passar alguma coisa e tal. Aí eu fui olhar aqui no Teams aqui as tarefas, né? Eu entreguei todas, mas a gente ainda tá com 4 no boletim do primeiro Uma bimestre. lista não tá contando a nota. Tem uma lá que eu acho que não tá contando, porque a gente tá com 4. Ok. No meu Faz um também, favor para mim. no segundo Faz um bimestre. favor para mim. Também tá com problema? E Quem estiver com o pior problema, foi que a nota foi lançada depois que fechou a recuperação do primeiro bimestre. Aí que lançou a nota do primeiro. Aí nem deu pra fazer recuperação. É porque a senhora lançou a recuperação do primeiro bimestre depois que já tinha fechado a nota. Sim. o primeiro bimestre nosso foi limitado, né? Não tinha lançado a nota dessa prova ainda. Então, como a gente tinha feito e a gente achava que tinha ido bem, a gente não fez a recuperação. Aí depois que fechou a nota, já não tinha mais como fazer a recuperação, entendeu? E a gente ficou com 4, né? Pra nota lá. Mas vocês fez os trabalhos? Porque eu Sim, nas tarefas tá entregue, a gente Então, conferiu. Não, porque o primeiro bimestre eu não dei prova de recuperação. Eu dei prova de recuperação só no segundo bimestre. Uhum. Certo? Agora, porque o primeiro bimestre a gente fez as atividades, né? E eu juntei as atividades para formar uma nota. Porque ficou muito quebrado, muito difícil para eu dar uma avaliação. Então, o que a gente fez foi juntar as atividades e gerar uma nota. Fazem o seguinte para mim. Vocês pegam a imagem lá do Teams, das atividades de vocês, me encaminha via WhatsApp, se estão com problema. Tá bom, a representante tem seu WhatsApp? Tem sim. Tá, eu vou pedir para ela lá, eu te envio. Tá bom? E a gente resolve mais fácil. A recuperação eu não ofereci no primeiro bimestre. Tá. Não, do segundo, agora no segundo bimestre, aí sim, nós tivemos recuperação. A gente olhou todas as tarefas lá, e a única que a gente não fez foi uma recuperação que tinha lá. Então o resto a gente entregou tudo das tarefas aqui. Ok. A recuperação foi do segundo bimestre. Tá bom? Tá, vou te mandar lá então. Nós vamos então tira uma foto que a gente resolve para vocês, tá bom? Ok? Tá, Vou parar aqui a nossa gravação, só um minutinho.